Sabe o que define o sucesso na política? Será que são só os grandes discursos? Bom, para muita gente, a resposta está em outra coisa. Está em ações concretas. Coisas como diálogo, estar presente e, claro, entregar resultados. É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na trajetória do deputado estadual Caravina, que construiu a carreira dele em cima desses pilares. E olha, para a gente entender a filosofia dele, nada melhor do que ouvir as palavras do próprio Caravina, né? Essa frase aí resume bem a missão: fazer uma política próxima das pessoas e dos municípios. E o mais interessante é que isso não é só um slogan, sabe? É um compromisso que a gente vai ver que guia de fato cada passo que ele dá. Ok, mas para a gente entender o presente, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na origem de tudo. A jornada política do Caravina é curiosa, porque ela não começou num palanque como a gente costuma ver. Começou, na verdade, numa delegacia, lá na cidade de Bataguaçu. Então, imagina só, como delegado, ele estava ali na linha de frente, vendo de perto os problemas sociais que levavam muitos jovens para a criminalidade. E foi nesse momento que a ficha caiu. Ele percebeu que só reagir, só prender, não ia resolver a raiz do problema. Era preciso agir antes, ser proativo, sabe? Criar oportunidades de verdade, com políticas públicas. E qual foi a resposta dele para esse desafio todo? A prefeitura. Foi a ferramenta que ele encontrou. A partir de 2013, ele começou um trabalho focado em mudar de vez a realidade social da cidade. E, pelo visto, deu certo, né? O reconhecimento veio nas urnas, com a reeleição em 2016, o que completou aí 8 anos de gestão. E o resultado desses 8 anos de trabalho? Bom, dá para resumir em um número. E que número? 98% de aprovação. Pensa bem, 98%. Isso é muito mais que uma estatística, né? É praticamente um recado claro da população, uma prova de confiança gigante no trabalho que ele fez. Beleza. Com o sucesso desses em Bataguaçu, o próximo passo parecia meio óbvio, né? Levar esse modelo de trabalho para o estado inteiro, para todo o Mato Grosso do Sul. Mas aí ficava a grande pergunta no ar. Será que a mesma fórmula ia funcionar numa escala muito maior? Bom, a resposta veio com tudo nas urnas. Foram mais de 31 mil votos. Com isso, ele se tornou um dos deputados estaduais mais bem votados. Isso mostrou que aquela mensagem de trabalho focada em resultado não ficou só em Bataguaçu, não. Ela ecoou pelo estado inteiro. Certo. Mas como a gente mede o sucesso de um deputado na prática? No caso do Caravina, a resposta parece estar nos resultados que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Vamos dar uma olhada agora nos investimentos que ele conseguiu direcionar para os municípios. Essa é a prova concreta de um mandato que se diz participativo. E olha só esse número, mais de 34 milhões e meio de reais. É um valor total em investimentos e emendas parlamentares que foi distribuído para várias áreas. É uma quantia que realmente mostra a dimensão do impacto do trabalho dele, né? E o mais interessante é ver como esse dinheiro foi distribuído. Não ficou tudo concentrado num lugar só. Foram 60 municípios e 40 entidades que receberam esses recursos. Isso mostra uma estratégia clara de espalhar o investimento e apoiar quem está lá na ponta fazendo as coisas acontecerem de verdade. Para a gente sair um pouco do número gigante e ver na prática, olha só alguns exemplos. Uma ambulância para Anaurilândia, um equipamento de ultrassom para Bataguaçu, apoio para o Hospital São Julião em Campo Grande. E olha isso, R$ 1 milhão para a saúde em Mundo Novo e mais R$ 1 milhão para Três Lagoas. Cada um desses itens aqui é uma mudança real na vida das pessoas. Mas o trabalho dele não para só nesses investimentos diretos. A atuação parlamentar se abre em várias frentes, o que mostra que ele tem uma visão bem ampla do que o Estado precisa. Uma dessas frentes, por exemplo, é a causa animal. Com o investimento de R$ 5 milhões para programas de castração, ele está atacando uma questão que é de saúde pública, sim, mas também de bem-estar, algo que muita gente nas comunidades se importa de verdade. Outro foco claro é a modernização do Estado. Um exemplo bem prático disso é a atenção que ele dá para infraestrutura e conectividade. Esse projeto de Wi-Fi gratuito na rodovia MS 040, isso não é só sobre ter internet, né? É sobre levar mais segurança e comunicação para uma das áreas mais importantes do Estado. E claro, ele não esquece de onde veio. A valorização da Polícia Civil é uma bandeira que ele levanta sempre, o que conecta diretamente a experiência dele como delegado com o trabalho de deputado. No fim das contas, é defender quem protege a gente, fechando um ciclo que começou lá atrás, em Bataguaçu. Ok, a gente já viu um monte de coisa que foi feita, mas a pergunta que fica é, como ele consegue esses resultados? Bom, a resposta parece estar na filosofia de trabalho dele, que se baseia em duas palavrinhas-chave: parceria e diálogo.
Essa citação dele resume perfeitamente o método. A ideia de que a política não se faz trancado num gabinete, mas sim na rua, na conversa, construindo as soluções junto com todo mundo. Isso é o tal do municipalismo na prática em sua essência. E as imagens não mentem, né? Cada foto dessas representa uma reunião, uma conversa, um acordo. É a política acontecendo de verdade, no corpo a corpo, ouvindo o que os prefeitos, os vereadores e as lideranças locais têm para dizer. A gente vê que a presença dele é uma constante nos 79 municípios do estado. Não importa se é num evento super formal, numa assinatura de convênio ou numa festa da cidade. A ideia é sempre a mesma. Estar lá, ouvir e entender de perto as diferentes realidades de cada canto de Mato Grosso do Sul. E aqui talvez esteja o grande diferencial do método dele. Ele não atua só como um deputado que leva recursos, ele age quase como um mentor, sabe? Ele usa toda a bagagem que teve como prefeito por 8 anos para ajudar outros gestores, principalmente quem está começando agora. É como compartilhar a receita do bolo para fortalecer a gestão no estado inteiro. Então, quando a gente olha para essa trajetória toda, que começa lá na delegacia e vai até a Assembleia, do policiamento até as políticas públicas, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Qual o impacto lá na frente de um mandato que é tão focado em estar perto, em participar e em entregar resultado? Fica aí a reflexão sobre o tipo de gestão pública que a gente quer para o futuro.